E aí, galera, meu nome é Pedro. Oi, pessoal, meu nome é Antônio e hoje a gente vai falar sobre 3 temas a mais sobre o curso do mini curso de Arduino. No caso, ligação PWM, potenciômetro e mais tarde um detalhamento sobre o buzzer. E aí o Pedro ele vai começar aqui dando a explicação para vocês sobre a ligação PWM. Então, galera, PWM é um modo que tem algumas portas digitais. Como vocês podem ver aqui do lado, tem alguns símbolos do lado de algumas portas, que ou pode ser um tiozinho, ou pode ser um jogo da velha, e esses símbolos são para identificar quais portas são PWM. Então, o PWM é apenas em algumas portas digitais, não são em todas. Agora, o que é esse PWM? PWM é basicamente transformar algo digital em analógico. Como a gente já sabe, o que é algo digital? Digital é algo binário, ou seja, ou 0 ou 1. Então, ou está ligado ou está desligado, como é o LED, né? Botão ou está pressionado ou está solto, ou está aparecendo ou não está aparecendo, ou é 0 ou 1. Esse é o digital. E o analógico não. O analógico seria algo como um velocímetro de um carro. Ele vai medir ali infinitos valores. Se é de 0 a 100, pode ser 0, 0.1, 0.5, 2, 15 e por aí vai. Então, o que o PWM vai fazer? Ele vai transformar esse 0 em 1 em vários valores ali dentro. Como? Agora aqui está aparecendo uns gráficos que significam o quê? Ele está mostrando que continua sendo só 0 ou 1, ou seja, ou é 0 volts ou 5 volts, né? 1 significaria que está mandando uma tensão ali. Então, seria basicamente controlar a frequência com que manda essa tensão. Controlando essa frequência, a gente vai conseguir controlar o brilho do LED e várias outras coisas. Então, o que vai acontecer? O nosso analógico será, no caso do LED, por exemplo, ele é de 8 bits, ou seja, é de 2 elevado a 8. Então, terá 2 elevado a 8 valores, que é 256. Porém, como na programação o zero conta, vai de 0 até 255, mantendo os 256 valores. Beleza, agora a gente entendeu o que é o PWM e agora a gente vai aprender a usar ele de uma maneira bem simples para depois a gente incrementar mais. Como que a gente pode fazer? Usando um LED qualquer, vamos aqui declarar o modo dele. Então, ligando um LED na porta 4, por exemplo, nós já sabemos por que o LED é output, né? Ele vai estar recebendo uma tensão do Arduino. Declarado isso, agora a gente vai pedir para ele acender. O que a gente fazia para ele acender? A gente dava um comando digital para ele, né? Um digital write, mostrando a porta dele, né? 4, ou caso o nome dele, caso você tenha declarado ali em cima, né? E o estado dele que vai ficar, ou high ou low, ou ligar ou desligar. Agora, como a gente vai alterar em outros valores, por mais que esteja em uma porta digital, agora o nosso comando vai ser analógico. Então vai ser analog write e a porta que a gente está utilizando o LED. Então vai ser 4, que é o número da porta, e agora em vez de ser high ou low, vai ser o valor que a gente quer colocar o brilho dele, que como eu já falei, é de 0 até 255 no caso do LED. Usando aqui 150, por exemplo, a gente vê esse brilho no LED, que vocês estão vendo aqui do lado na tela. Como que a gente vai poder brincar mais com ele? Primeiramente, para um entendimento melhor, vamos fazer aqui com vários LEDs para vocês poderem ver lado a lado uma comparação. Então, vamos aqui declarar vários LEDs. Declarado os 6 LEDs, lembrando que essas portas têm que ser a porta com a sinalização ali do lado, mostrando que essas portas digitais são PWM. E agora a gente vai colocar o modo desses pinos. Então, podemos colocar aqui o próprio nome deles. Então, será todos os LEDs declarados como output. Feito isso aqui, beleza. Agora, a gente vai colocar cada um brilho. Vamos colocar aqui, por exemplo, no LED 1, ele é apagado, para ele, né? Tá mostrando ali como que é o brilho 0. Agora teremos... aqui é LED 1, tá, galera? Só LED, eu não declarei nada aqui, é só LED. Então o LED 2 terá o brilho de 10.
o LED 3 terá o brilho de 20. E eu vou de 10 em 10 até o próximo LED ainda. 5, 40. E o LED 6, a gente vai colocar ele em 255, que é o máximo brilho. Pô, Pedro, por que você foi de 0 até 40, né, de 10 em 10, e no último você pulou para 255? Porque no LED, por mais que a gente possa controlar esse brilho não é linear. Então, pô, tem o máximo brilho dele e a metadinha ali vai ser a metade de 255, né? Sei lá, 122, por aí. Não é bem assim que funciona. Porque como a gente já vai estar mexendo na frequência e sempre manda a mesma tensão, a gente só estará mexendo na frequência, a partir ali do mais ou menos 100, 110, 120, é quase igual ao 255. Então, assim, nós podemos controlar sim o brilho, mas por não ser realmente analógico, ser algo digital, que a gente está manipulando isso através da frequência, acaba que não é tão bonitinho assim a sua linearidade. Então, colocando aqui para rodar ele, aí está compilando o sketch. Tem que fechar o parênteses, tá, galera? Fica a dica aí. Beleza, carregou. E agora aqui do lado vocês estão vendo como que é o brilho desses LEDs. Então, dá para perceber que 0, 10, 20 está crescendo aos poucos e o 40 já tá com um brilho bacana já. Não dá nem para chutar que o próximo, a diferença do último pro penúltimo é, sei lá, de 40 até 255 foi, sei lá, 215, né, de valor ali. Não dá nem para chutar que é tudo isso, porque realmente a questão da gente mexer só na frequência e não na tensão acaba ocorrendo isso. Porém, a gente consegue controlar o LED. Beleza, visto isso, agora a gente consegue ter uma infinita possibilidade de fazer outras coisas. Por exemplo, agora que a gente já comparou, né, como que é o brilho do LED, agora a gente pode controlar esse brilho por outras coisas, como, por exemplo, o nosso potenciômetro. Para quem não sabe o que é potenciômetro, é isso aqui que está aparecendo aqui do lado, que é como se fosse o que você roda lá para ligar o fogão do gás, que ele tem o 360 graus, né? É um 360, só que ele vai só de um canto até o outro. Ele vai girar ali em torno de 300 graus só. Então, é assim que funciona o potenciômetro. Tá, Pedro, o que tem a ver o potenciômetro com o LED? Primeiramente, a gente vai criar agora esse circuito que você está vendo aqui do lado, que é o quê? É um potenciômetro que ele está controlando o brilho do LED conforme a gente vai girando ele. Como que funciona, então? O potenciômetro, a ligação dele está aparecendo aqui do lado. Ele tem 3 pinos. Um dos pinos você irá ligar numa porta analógica, porque realmente o potenciômetro já é analógico, né? Tem infinitos valores, conforme a gente vai rodando, né? De pouquinho a pouquinho vai sendo um valor diferente. Não é tão infinitos assim, a gente vai ver isso agora. Mas é vários valores, não é só 0 e 1. Então, um lado você vai ligar no 5 volts, assim como você está vendo, e o outro lado do potenciômetro você vai ligar no ground, que é o nosso terra. Agora, o que a gente vai fazer? Na programação, nós temos que declarar aonde que o potenciômetro está. Estando aqui na porta analógica 1, a gente vai pegar e aqui embaixo a gente tem que fazer a leitura dele, assim como a gente já fez no botão. Então, vamos escrever aqui leitura de quem? Do potenciômetro. Então, a gente vai fazer uma leitura analógica, analog read, já que a gente está lendo algo, de quem? Do potenciômetro. Beleza, lemos o potenciômetro e agora a gente vai colocar esse valor para dentro do valor do LED. Entenderam o que a gente fez? Antes aqui nesse lado aqui, era só high ou low, ligado ou desligado, né? Agora, já que é vários valores, a gente consegue controlar algo que... A gente controla o valor por fora, como potenciômetro, né? Não é dentro da programação, a gente vai controlar o valor só aqui no nosso circuito. E a gente consegue controlar algo dentro da programação, né? Que é como o brilho do LED. Então, o que acontece se eu colocar isso aqui para rodar? Ah, tá. Deu erro aqui que a gente não declarou a variável leitura. Então tem que declarar tudo que a gente vai usar na programação, claro.
Então, declarado que ele é um valor inteiro, tudo mais, agora carregou. E agora aqui no circuito você está vendo que a gente está controlando o LED, mas conforme a gente vai girando, o LED meio que pisca. Consegue perceber isso? Que em uma volta só, ele liga e desliga mais de uma vez. Por que isso acontece? Agora entra outra questão de valores analógicos. O brilho do LED, ele é só de 0 a 255, de 2 elevado a 8, como eu tinha comentado. Só que o do potenciômetro, ele já é de 2 elevado a 10, que é o nosso 1024, né? Porém, como o zero conta, de novo, ele vai de 0 até 1023. Tá, então o que acontece? Conforme eu vou girando ali, ele vai aumentando o valor dele. Quando ele bate 255, o brilho do LED está no máximo. Aí eu giro mais um pouco, que vai para 256, o LED apaga. Então como que funciona ali? Ele vai contando até o 255 e o próximo é como se voltasse no início. Então é como se tivesse 4 LEDs ali, né? 4 vezes o de 0 até 255, que fecha todo o nosso ciclo do potenciômetro. E não é isso que a gente quer. A gente quer um potenciômetro que uma volta a gente consiga controlar o brilho do nosso LED com mais precisão. Ou seja, a gente vai ter que transformar essa leitura do potenciômetro que está indo de 0 até 1023 para a leitura do LED, que é de 0 até 255. Então a gente vai pegar todos esses valores Então a gente vai pegar todos esses valores e ir modificando eles para ter só a quantidade que a gente quer, que é o de 0 até 255. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai usar aqui a nossa função map. Como que funciona a nossa função map? Ela vai mapear literalmente os valores que a gente está tendo. Como? O map vai ser o quê? Dentro dos comandos dele, né, ali dentro dos parênteses, a gente vai primeiro colocar o que a gente está mapeando. Nesse caso, a gente vai mudar os valores do potenciômetro, e que os valores estão onde? A gente leu, né, e jogou dentro do leitura. Então é leitura, vírgula, os valores mínimo e máximo originais, que no caso está sendo 0 e 1023, né, que é os valores do potenciômetro, e quais valores que eu quero que ele atinja, mínimo e máximo de novo, nessa sequência. Então eu quero que ele vá, como o nosso LED é de 0 a 255, eu vou colocar esses valores. Para ficar mais fácil de entender, eu vou deixar o nosso famoso rascunho aqui, que o map vai ser como? A variável que você quer mudar, o valor mínimo original, ou inicial, né? Inicial, o valor máximo inicial também, ou seja, primeiro é o 0 e 1023, os valores mínimo e máximo de início, depois é o mínimo e máximo final, então mínimo final e máximo final. Feito isso, a gente vai conseguir mapear o nosso potenciômetro para ser certinho o que é o LED. Só que beleza, estamos usando a função, mas aonde que vai guardar? Aí a gente pode colocar ou no próprio leitura, né? Que aí o que está fazendo? Essa variável está atribuindo o valor dela já mapeado, ou se, né, caso eu queira mapear tempo, alguma coisa, eu posso escrever tempo e declarar essa variável também. Mas agora não precisa. Então, a gente vai usar a leitura, mapeamos, e agora, quando a gente roda, vocês vão poder perceber que agora sim o LED vai só de 0 a 255, né, que é o valor dele, é só de apagado até o máximo aceso, conforme vocês estão vendo aqui no vídeo aqui de baixo. E então é mais ou menos isso que a gente pode manipular com o nosso potenciômetro. Um último exemplo, para sair, né, de dentro do brilho do LED, que a gente só ficou nisso, a gente pode manipular, por exemplo, o tempo. Que tempo? Vamos escolher aqui um tempo. Vamos aqui usar o nosso código que a gente acabou de fazer, e em vez de usar esse analog write aqui, vamos colocar um digital write. Agora perceba que como eu estou usando o digital write, agora não é mais necessário a porta digital PWM, certo? Agora eu só vou usar o high ou low e o nosso potenciômetro. Então vou pedir aqui para o LED ligar. Agora, vai esperar um tempinho, né? Vamos fazer ele piscar. Então, vamos esperar aqui 1/5 de segundo, né? 200 milissegundos. Depois, a gente pede para ele desligar. LED 1, low,
ponto e vírgula, delay de 200 milissegundos de novo. Aqui, isso aqui vai fazer o nosso LED ligar e desligar, né? Nosso LED piscar, no caso. Então, qual que vai ser a sacada de agora? Vocês lembram que a gente mapeou aqui o leitura? A gente mapeou os valores para colocar dentro do PWM lá do LED. Agora a gente pode mapear, por exemplo, para 300 até 2000. 300 e 2000 o quê, Pedro? Segundos. Como assim? Agora, lembra que eu falei que podia ser um tempo? Agora a gente pode escrever aqui tempo. A gente só tem que declarar ele aqui em cima, né? Que é um valor inteiro, logo int, tempo. Declaramos ele, a gente vai mapear ele com os valores do potenciômetro, né? Que a gente já está lendo do potenciômetro, de 300, que no caso de setembro é de 300 milissegundos até 2000 milissegundos. E a gente vai escrever aqui dentro do nosso delay. Por quê? Porque agora, se eu colocar para rodar, vocês vão conseguir perceber que agora o nosso potenciômetro não está alterando o brilho do LED, e sim a velocidade com que ele pisca. Por quê? Porque agora a gente está mudando só isso aqui. E isso aqui, como a gente já tinha visto antes, né, nos nossos outros circuitos, que o delay é a espera entre uma linha e outra. Então é a espera entre ligar e desligar e ligar de volta. Então agora a gente consegue controlar o tempo. Então é mais ou menos assim que vai funcionar o potenciômetro, galera. Tem outras aplicações, claro, quanto a outros sensores e por aí vai, mas é só para vocês terem uma ideia básica de como vai funcionar o nosso potenciômetro. E agora o Antônio vai finalizar nossa aula explicando como que funciona o buzzer e as funções dentro dele, né? O tone e o no tone. Então, galera, aqui para finalizar a aula, a gente vai falar... peraí. Então, galera, para finalizar a aula aqui, eu vou falar sobre o buzzer. Aí eu vou introduzir aqui para você como é que funciona. Em teoria, no início do buzzer, ele é um componente bem barato e simples, né? E ele se assemelha muito como um alto-falante. Só que ele é bem limitado porque também hoje em dia ele não tem assim tantas aplicações grandes assim, né? Mas dá para fazer muitas aplicações interessantes se for implementar para o Arduino. Uma curiosidade também é que ele já foi utilizado, né, em computadores, porque antigamente, quando você ligava o computador, você não tinha um tempo de resposta assim muito grande. E aí, para identificar que ele estava ligando, ele soltava um sonzinho e aí você identificava que ele estava ligando. E aí o circuito do buzzer, ele é um circuito bem simples. É como se fosse o circuito do LED, só que ao invés de você ter o LED, você vai trocar ele pelo buzzer. E aí é só você checar as polaridades. No caso, se você for colocar só o buzzer para você fazer os testes do seu código. Mas o buzzer ele é mais cabível você utilizar com alguns outros componentes para ficar legal. Aí existem dois tipos de buzzer, o buzzer passivo e o buzzer ativo. No caso do buzzer passivo, ele, se você colocar uma tensão de sinal elétrico nele, ele vai reproduzir o que você colocar. Que aí, por exemplo, no caso, se você coloca um sinal que imita uma flauta, ele vai tocar o som de uma flauta, ele vai tocar a sonoridade da tensão que você colocou. Agora no buzzer ativo, independente se você colocar tentar imitar algum som de algum instrumento, ele não vai conseguir reproduzir. Por quê? Ele vai imitar um som de um apito, então ele quer um som mais alto, mais agudo. E aí por isso que ele tem um próprio timbre, que aí o torna um instrumento musical. Então, com adendo, se a gente coloca o buzzer passivo numa porta digital, ele vai funcionar como um buzzer ativo, porque ele vai ficar oscilando entre o não ativo e o ativo. Com exemplo, a gente pode colocar aqui no nosso código só para exemplificar como é que funcionaria o código do buzzer, que ele é bem simples, que no caso a gente vai explicar a parte da função tone. Que aí no caso, o que essa função tone ela faz? Ela tem três argumentações. No caso, a primeira é da porta, que aí no caso eu tenho o Arduino aqui, que ele está conectado na porta 6. E aí também a gente tem a segunda argumentação, que no caso ela se refere à frequência da nota que a gente quer tocar. Aí tem uma tabelinha aqui do lado para representar as notas musicais. Eu vou pegar aqui como exemplo a Dó, que no caso ela é 266. E aí a gente tem a terceira argumentação, que essa terceira argumentação ela vai representar o tempo que você quer que essa nota ela se estenda tocando.
E eu vou colocar aqui só como exemplo um segundo. No caso é 1000 milissegundos. E aí eu vou colocar aqui um delay para, no caso, ela repetir. E aí eu vou executar aqui no programa. E aí, como vocês podem ver, não sei se dá para ouvir, ele vai ficar tocando e ele tem um intervalozinho de tempo que o delay ele coloca para repetir. Tá, e aí quando ele continua tocando, né, a gente tem uma outra função, que no caso seria a função notônica. Que é o que essa função faz? Ela, basicamente, ela é uma função contrária ao tone. Então, se você coloca essa função no tone em algum código seu que você tem, e não tem essa função tone, o Arduino ele só vai passar direto por isso daqui, ele vai ignorar. Porque ele só vai ser executado se tiver alguma função, a função tone no seu código. E aí, no caso, esse no tone, ele vai encerrar o looping da nota que você colocou. Tá. E aí eu vou dar um exemplo para vocês de uma aplicação bem bacana do buzzer, que no caso seria um piano. Que aí a gente vai colocar 7 botões, cada botão vai ser exemplificado uma nota. E aí eu vou mostrar aqui um código para vocês sobre ele. Que aí, como no caso ele vai ter 7 botões, a gente vai ter 7 funções PinMod. Que aí a gente vai colocar nas portas analógicas, no caso a 0. Como são todos os botões, a gente vai colocar todos com input. Eu vou copiar aqui, né, para facilitar. Vou alterando. Vai ser a A1A, a A2, A3, A4, A5. E aí, como falta uma porta analógica, a gente pode colocar alguma outra porta digital, né? Só para complementar. Vou colocar a porta 3. E aí a gente também não pode se esquecer, né, que nosso buzzer ele também está conectado. Então, a gente tem que definir uma porta para ele. No caso aqui, uma porta de output. Aí, como a gente colocou uma função PinMode para cada botão que a gente for pressionar, a gente pode colocar uma função if, né, para cada botão, que a gente fica desse jeito. A gente coloca um if, e aí um digital read, que no caso ele vai ler o botão, né, o primeiro botão da primeira porta. E aí a condição teria que ser o de apertado, que no caso seria o high. E aí depois que a gente colocou a condição, a gente vai colocar a nossa função, né? Que é a função que executa o som que ele vai enviar para o buzzer, que no caso seria a função tone. E aí a primeira argumentação, a gente coloca a nossa porta do buzzer, e aí a gente coloca a frequência de cada nota musical, que aí no caso a primeira é o Dó. E aí eu vou colocar aqui o delay, a duração dele, né, no caso, pelo menos 1 segundo, só para diferenciar. E aí como a gente sabe que a gente tem 7 botões para cada nota musical, essa função if aqui, ela vai se repetir. A única coisa que no caso vai mudar vai ser a porta que você setou para o botão ler e a frequência da nota que a gente for colocar. E aí, a gente pode colocar aqui devagar, para não se perder. Próximo if. E a gente muda. Isso daqui é da porta 1. A frequência da próxima nota, 294 Hz. E aí a gente coloca o próximo if, que no caso é a próxima porta, o A3. E aí a frequência da próxima nota, que no caso é o Mi, que é 330.
Aí a próxima frequência que a gente for colocar é a da nota Fá. No caso é 349. E aí a porta, que é o A4. Aí só que a gente já tem 4 portas diferentes. E aí vai falta duas no caso das portas analógicas. No caso 5. A próxima nota é o Sol. Aí a próxima porta que a gente colocou, no caso é o A5, que tem a frequência de 440. E aí, no caso, acabou as nossas portas analógicas. E aí a próxima porta é que a gente definiu como uma digital, né? No caso pode ser o 3, que aí não vai fazer diferença, por causa do que ele vai ficar oscilando, né? Então é tranquilo. E aí falta a nota Si. 194. Na porta 3. E a gente dá um check aqui no programinha. Ele vai executar. E aí tem um videozinho aqui do lado para exemplificar para vocês como é que fica a resolução do programa e do circuito. Então é isso, galera. Valeu. De buzzer é só isso. E até a próxima.